Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Estamos na tua casa para levarmos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, né? Nós aqui em Cambé, nós estamos respeitando o decreto municipal, onde é possível a transmissão dos cultos no templo. É um limite máximo aí de 25 pessoas, mas nós estamos apenas com a equipe de louvor, equipe técnica, e eu estou aqui e nós estamos mandando uma mensagem, levando uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Eu creio que Deus fará grandes coisas nessa noite. E eu quero chamar você a conectar o seu coração, a conectar a sua mente nessa palavra do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar, louvar e ministrarmos a palavra. E eu sei que Deus tem grandes coisas. E o tema da palavra nessa noite é o meu socorro, ele vem do alto. Meu socorro vem do alto. E eu sei que Deus falará fortemente aos nossos corações. Chamo você a inscrever-se no canal, dê um like aí, né, o belezinha no canal, compartilhe essa mensagem, compartilhe o link, né, seja um abençoador. Às vezes alguém está falando, puxa, e há muitas pessoas em dificuldade, e você pode levar uma palavra de fé e esperança a muitas pessoas. Seja você abençoado nessa noite, seja você um abençoador. Hoje é noite de esperança. Todas as noites, todos os dias em Cristo são dias e noites de esperança. Vamos orar, e eu creio que Deus fará grandes coisas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Senhor, eu quero declarar a tua bênção sobre os lares, sobre as pessoas, os irmãos, as irmãs que estão ouvindo essa palavra nesta noite, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, o Senhor é a nossa esperança e nós cremos tão somente em ti, Senhor. Que o teu Espírito fale profundamente às nossas vidas, que nós sejamos ministrados profundamente pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, envia teus anjos a guerrear em nosso favor. Espírito Santo de Deus, a ti rendemos todo louvor, toda adoração. Senhor, nós te bendizemos, papai. Tu és o nosso Deus. Jesus, a ti toda honra, todo louvor, em nome do santo e bendito nome. Amém. Amém. Louve ao Senhor na sua casa, louve ao Senhor. Juntos adoremos ao Rei dos Reis, Senhor e Senhores, aquele que está sobre todo nome, sobre todas as coisas, Jesus, o Deus vivo. Todo nome, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Nós te exaltamos. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra a ti, Jesus, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, nós te adoramos. Seja exaltado, exaltado, sim, tu és digno. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, o teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, tu és digno. Seja exaltado, exaltado, sim, seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, tu és digno. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Teu nome é amor,
Se tu és a esperança em mim, teu nome é amor, o amor que sempre, sempre, sempre me encontra. Sempre me encontras no vale ou na montanha. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O teu reino vem, na terra como no céu. O teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O teu reino vem, na terra como sim, no céu, no céu. O teu reino vem, o teu
glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Jesus, teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino vem, nós clamamos. Teu reino vem. Teu reino vem, 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 vem. Teu reino vem, nós clamamos, vem. Teu reino vem, vem sobre a terra, vem com teu reino. Teu reino vem. Teu reino vem, venha o teu reino. Teu reino vem, nós clamamos. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, nós clamamos. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Sim, somente teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Sim, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Somente teu é o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre. Senhor, somente teu é o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre. reino inabalável, teu é o reino, teu É o poder e tua. é a glória, Jesus, controle teu é o reino, teu É o poder e se nunca perdes o controle. glória pra sempre. Amém. Somente teu é o reino, teu é o poder e tua É a glória pra sempre. digno de ser louvado, É o reino. digno de ser adorado em todas as estações. Sempre. Amém. Tu és digno, Senhor, digno de ser adorado em todas as estações. Os meus lábios cantam a ti, te devolvemos toda a glória, te devolvemos toda a glória. Sim, nós te damos, Senhor. Tu és o centro de tudo. É a glória pra sempre. Somente teu é o reino, teu É o poder e tua. é a glória pra sempre. Amém.
tens todo o domínio em tuas mãos. Tu tens as nossas vidas em tuas mãos. Nunca nos deixa, nunca nos abandona. Esse é você. Esse é você, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Eu seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Senhor, nesses dias de tantas incertezas, é certo que nós precisamos descansar em Ti. Senhor, nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas incertezas, as nossas lutas, inseguranças, medos, diante das Tuas mãos, diante do Teu altar. E pedimos, Senhor, nós desejamos descansar em Ti. Tu és o sábado, Tu és o nosso descanso. Papai, visita de uma forma especial nessa hora. Traz o descanso aos amados, às amadas. Senhor, aqueles que trabalharam durante o dia, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, estão cansados, que venha o Teu renovo sobre todos. Ore pelos jovens, as crianças que estão em casa, vivenciando um cenário diferente de estudo, às vezes tendo, às vezes não tendo. Que o Senhor possa abençoar e mostrar que a Tua mão jamais sai do controle de todas as coisas. Abençoa cada um, Senhor, nos lares, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a hora que eu falaria assim: os amados podem assentar, mas eu imagino que você em casa já esteja sentado, né? Então, eu vou falar para os irmãos do louvor, né? Os amados podem assentar. Tá? É muito bom nós partilharmos da palavra do Senhor. Eu quero, antes de compartilhar a palavra, eu quero dar 2 recados para você. 2 recados importantes. O primeiro recado é que nós prosseguiremos com as atividades, os cultos, as transmissões online. Isso é que é permitido no momento. Claro que oramos para esta situação, esta é a minha oração, para que essa situação seja vencida e nós possamos nos reunir, porque a palavra do Senhor nos diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. E essa união, nesse momento, estou dizendo, nós estamos celebrando juntos, podemos nos abraçar e podemos nos cumprimentar, e isso é bom demais. Mas nós estamos em unidade porque somos o corpo de Cristo, e o Espírito Santo é quem nos une, eu creio sim, na nossa unidade. Oramos para que isso volte à normalidade, sim. Domingo, às 19 horas, teremos a transmissão do culto. Então, domingo, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui celebrando. E a partir da próxima quarta-feira, aí nós faremos o horário das 20 horas, né? Boa parte das pessoas já tem ido ao trabalho, então o horário das 20 horas no meio da semana, ele facilita bastante. Domingo às 19 e na quarta-feira próxima, às 20 horas, nós voltaremos ao nosso horário comum, o nosso horário normal das quartas-feiras. Amém? O segundo recado que eu quero dar, eu creio que muitos de vocês já viram, eu fiz uma postagem essa semana, mais exatamente na segunda-feira, acho que segunda-feira eu fiz a postagem, solicitando às pessoas que elas orem e que elas possam ajudar a combater 2 males. E eu dizia assim no vídeo, é um vídeo muito curto, pode procurar na página da igreja ou na minha página, Sérgio Perini, no Facebook, tem Instagram também, você vai verificar, eu não falo
de Covid-19 ou de crises econômicas, e nós oramos por essas questões também. Mas eu falo sobre dois males que já existiam antes dessa pandemia, infelizmente eles continuarão existindo, e de uma forma mais agravante tem acontecido nesses dias, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher e a violência contra a criança. Então, quando eu olho para a Bíblia, se nós olharmos no livro de Gênesis, nós verificamos no capítulo 1, verso 26, verso 28, nós verificamos que Deus cria o homem. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e ali ele fala que nós venhamos a dominar sobre a terra, a governar sobre a terra. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Gênesis, lá no verso 16, nós verificamos que Deus dá uma ordem a Adão. Adão, você é que cuidará daqui, e muito específico, olha Adão, você pode comer do fruto de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do mal, do bem e do mal, essa você não poderá pegar. Gênesis 2,16, Deus dá essa ordem muito específica a Adão, foi ele que recebeu esta ordem. Quando nós olhamos em Gênesis 3, que o homem existe a queda, porque a serpente, Satanás, engana Eva, e Eva toma do fruto, né? Não é essa a mensagem hoje, mas isso é importante, ela toma do fruto. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto e deu ao homem, deu a Adão. Então eu entendo assim, que Eva estava ouvindo a serpente, e Adão estava do lado dela e não tomou nenhuma atitude em relação a isso. Porque a Bíblia não diz que Eva jogou o fruto até Adão, ela arremessou, ela gritou, a Bíblia não está escrito. Então Eva gritou, chamou Adão, Adão depois de 2 horas chegou e pegou do fruto. Não, a Bíblia diz em Gênesis 3, verso 6, que Adão tomou do fruto. Eva entregou. Então eu entendo que Adão estava ao lado de Eva e viu tudo. E aí, em que nós queremos chegar? A omissão de Adão. Adão recebeu uma ordem clara para cumprir da parte de Deus, e ele foi omisso. E essa omissão, ele pecou primeiro. As pessoas têm o hábito de falar o pecado de Eva. Eu considero que o pecado foi de Adão e Eva. Mas eu coloco Adão primeiro, porque o silêncio de Adão trouxe danos profundos à humanidade, e a morte entrou. Então o silêncio, a omissão de Adão, ela foi gravíssima, e a omissão é um pecado. Então eu chamo você pode ligar 100, Disque 100, 100, é uma ligação gratuita, e é uma ligação anônima. Você pode denunciar a violência, o abuso contra a criança. Essa ligação ela é muito importante. Se você sabe endereço, nome do agressor, nome da vítima, o máximo de informações é importante. Eu conversava com algumas conselheiras do Conselho Tutelar, conversava com uma conselheira do Conselho Tutelar aqui de Cambeia, ela dizia: pastor, o máximo de informações é importante para nós chegarmos e já termos algumas coisas a dizer. Olha, aqui mora tal pessoa, tal criança, a tal momento houve uma denúncia. Então isso é importante, você preserva a vida das crianças. Hoje Cambé, nesse período, tem recebido pelo menos uma ligação do Disque 100, porque a ligação vai para Brasília e depois ela retorna a cada município todos os dias. Todos os dias. E 180 é a ligação que você faz para denunciar a violência contra a mulher. Tem crescido o índice de violência doméstica nesse período de pandemia também. Então, nós podemos fazer a nossa parte
e não nos omitirmos, porque a omissão é um pecado, a omissão é um erro, a omissão é uma violência. Então, façamos a nossa parte, oremos por isso, né? Oremos por isso, para que Deus dê graça e misericórdia. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia, eu quero pensar sobre o tema hoje, o meu socorro vem do alto, sobre algo, uma sensação que muitos têm tido nesse período de pandemia. No livro de Lamentações, capítulo de número 3, eu quero pensar com você. Lá depois de Isaías, depois de Jeremias, Lamentações é um livro curtinho, então, antes de Ezequiel, só tem cinco capítulos, então você vai lá em Lamentações, o livro de Lamentações, capítulo de número 3, o verso 51. Eu quero meditar de uma forma breve com você sobre o que Deus tem a falar nessa passagem. Lamentações, capítulo 3, verso de número 51. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Verso 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. E o verso 57. De mim te aproximaste no dia que te invoquei, dissestes: não temas, não temas. E eu quero pensar sobre esta passagem, e particularmente sobre o verso de número 53, os demais eles cercam o versículo 53, que ele diz assim, eu estou lendo na revista versão revista e atualizada, que diz assim: para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Talvez você tenha uma outra versão, e eu vou ler algumas versões aqui que eu anotei. Eu vou ler 4 versões, tá? Para a gente entender. Então diz assim, vou ler o versículo 53 em 4 versões. Essa que eu li: para me destruírem, lançaram-me na cova e me atiraram pedras sobre mim. Há uma outra versão que diz: cortaram, que é a revista corrigida fiel, cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Há uma outra versão que ela diz assim: lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. E há uma outra que diz assim: num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. É interessante que eu fiquei observando, lançaram-me na cova, cortaram minha vida na masmorra, largaram-me vivo numa cova, num poço me jogaram. Quem já não ouviu a expressão, cheguei ao fim do poço? Cheguei no fundo do poço, melhor dizendo. As pessoas falam: olha, cheguei no fundo do poço. Essa expressão ela é muito comum. Quando a pessoa, quando ela diz assim, que eu fui ao fundo do poço, quando a gente olha aqui, os versículos que cercam esse trecho que eu li, há uma dramaticidade, há uma situação difícil na vida do autor. Ele fala: olha, eu me sinto jogado vivo na cova, eu sinto que me jogaram numa masmorra, numa cadeia, eu acho que eu fui jogado no poço, lá no fundo do poço. As pessoas, quando dizem que
que foram lançadas no poço, estão no fundo do poço. Aqui o texto diz que jogaram pedra e tentaram me afogar com água. Imagine, lançado no fundo de um poço, e as pessoas arremessam pedras para te ferir, e aí a água vem, e então tenta submergir você, afundar você, matar você, afogar você. O texto ele traz uma dramaticidade. Nós sabemos que ir ao fundo do poço, quando uma pessoa diz, eu cheguei ao fundo do poço, há um sentimento de desesperança. Um sentimento de desesperança, há um sentimento de cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual, cansaço intelectual, há uma tristeza profunda, há uma desistência em prosseguir. Quando alguém diz assim, eu cheguei no fundo do poço, é como se ela dissesse assim, eu não quero mais prosseguir, eu acho que eu vou desistir, eu jogo a toalha. Não tem mais como. Imagine dentro de um poço, as paredes secam, eu não vejo, eu não alcanço a saída, a tristeza, a amargura, a desesperança, a medo, o pânico chega, a situação é caótica, a situação é difícil. E eu acho que nesse momento, há muitas pessoas se colocando como uma situação irreversível. Sabe, irmãos, nós temos que orar por essa situação, nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pelo mundo. Sabe, não é só a violência contra a mulher, a violência doméstica que tem acontecido, não é apenas a violência contra a criança, né? Nós temos que orar para que as escolas retornem às atividades. Não estou dizendo que ela tem que retornar amanhã, nós temos que orar para que essa pandemia seja controlada e as crianças possam voltar. Há pais que estão trabalhando e deixando crianças na casa de alguém, e essas muitas vezes são abusadores. A situação é grave. A situação é crítica. No Japão, o índice de separações aumentou depois da pandemia. O índice de suicídio aumentou. Já há avaliações de que as crises emocionais, psicológicas aumentarão. As pessoas estão em crise. As pessoas se sentem como se fosse no fundo do poço. E aí a pergunta vem: o que fazer quando acredito que tenho chegado ao fundo do poço? E eu quero pensar com você em 3 reflexões sobre quando chegar ao fim do poço. Sabe, e se alguém, você pode ser abençoado e você pode ser também um abençoador. Porque você, quando alguém disser, olha, eu estou desanimado, estou sem um emprego, que há muitas situações como essa, eu não tenho alimento, que há muitas situações como essa, eu não consigo resolver essa situação, pessoas que têm o seu empreendimento, jovens estão tensos por não estarem na escola, por não estarem estudando, eles não sabem se vão perder o ano letivo, há situações difíceis, e você pode dar essa palavra de esperança para aqueles que se sentem no fundo do poço. A primeira reflexão que eu faço é, se há um sentimento de medo, tristeza, desesperança, pânico, um sentimento de como se estivesse no fundo do poço, a primeira atitude que nós temos que fazer é, lance fora tudo que agrave a situação. Lance fora, jogue fora tudo que agrave a situação. Sabe, pare, eu diria assim para nós entendermos, jogue fora a pá, pare de cavar. Há pessoas que às vezes estão numa situação difícil, mas têm atitudes que pioram. Porque a ideia do fundo do poço, imagine que nós estamos numa profundidade de 20 metros, mas se eu continuar tendo atitudes ruins, ou eu diria, se eu continuar cavando, se eu continuar com a pá na mão, serão 22, 25, 30 metros. Então pare, lance fora todas as atitudes que te levem mais fundo ainda. E eu quero listar apenas algumas atitudes que nós podemos ter para romper
com essa sensação de fundo de poço. Primeiro, abandone murmurações. O povo murmurou no deserto e lá morreu. Abandone as murmurações. Irmãos, nós já vivíamos numa sociedade, e você vai se lembrar que quando chovia vários dias, as pessoas falavam: puxa, estou cansado, já estou embolorando, já estou quase brotando, pareço até uma batatinha brotando. Ela queria que fizesse sol. Quando faz sol, ela fala: poxa, estou ressecando, preciso. A murmuração, ela faz parte da natureza humana, da natureza caída. Então, pare de murmurar. E nesses dias, a murmuração tem crescido. E a murmuração é um sentimento, é uma atitude, é mais do que um sentimento, é uma atitude de ingratidão e desobediência ao Senhor. Não, evite murmuração. Não vai dar certo, né? Eu não estou falando de pensamento positivo, pensamento negativo, porque eu não encontro isso na Bíblia. Mas eu estou falando de crer naquele que verdadeiramente pode fazer alguma coisa. Abandone. Sabe, aqueles grupos, não, pastor, nós não estamos nem nos reunindo, mas tem gente que se reúne virtualmente para ficar reclamando. Abandone. Sabe, pessoas que são incapazes de enxergarem a Cristo e por isso não veem esperança. Sabe o que acontece? Muitas vezes, as pessoas que estão desesperançosas, murmuradoras, nos cercam. Evite. Atitudes que nada contribuem para sair de onde eu estou. Tenho conversado com homens, mulheres, jovens. Tenho medo de perder o meu ano letivo. E o que você está fazendo para que você possa ganhar? Né? O que está fazendo? Há pessoas que estão tomando algumas atitudes, mas há pessoas que não estão. Vou esperar a escola voltar, então eu começo a estudar. Abandone essa atitude. Abandone atitudes que não ajudam a sair de onde nós estamos. Abandone atitudes e não se cerque de comportamentos egoístas. Pensamentos que não condizem com os princípios bíblicos. Abandone influências malignas. A primeira atitude: jogue fora tudo que não te ajuda a sair, ao contrário, te mantém numa situação difícil. Segunda atitude: volte-se para a saída e não para o fundo do poço. Erga os olhos, volte-se para cima. E aí a imagem que nós colocamos no tema dessa mensagem é de um poço visto de baixo para cima. Volte-se para cima. Volte-se, olhe para cima. É para o alto que você vê luz. É do alto que há alguém que dá os ouvidos e ouve o nosso grito de socorro. Volte-se para a saída. Sabe, por que algumas pessoas conseguem sair melhores na crise do que outras? Muitas vezes é porque algumas veem a crise como uma situação intransponível em que ela tem o seu fim, o seu fundo de poço. Mas algumas pessoas enxergam nas crises oportunidade para crescer. Você sabia que é nas dores que nós crescemos mais, que nós amadurecemos mais? Lembre quantas vezes você já teve momentos difíceis na sua vida e que você superou e hoje você fala: aprendi com aquela situação. Assim será nesses dias. Ao passarmos, tiraremos fortes lições disso. A tendência de ficar olhando para o fundo do poço nos leva ao desânimo. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para o alto, percebemos que o nosso grito de socorro alcança os céus. Olha para a saída. Tome atitudes. Se eu disse, tenha atitudes que jogue fora atitudes que te mantêm no fundo do poço, tome atitudes que te levem a sair. Há pessoas que estão fazendo isso.
Há pessoas que estão aproveitando para aprender mais coisas, fazendo cursos online, pessoas que estão lendo mais, pessoas que estão buscando mais a Deus. Tome atitudes que te levem a sair. Mantenha os olhos para o alto, mantenha os olhos para cima, mantenha os olhos para o Senhor. Sabe, o fundo do poço nos leva àquela sensação de que é o fim. Quando eu olho para cima, então eu me rendo, percebo que eu não consigo sair, e eu digo ao Senhor, de ti virá o meu socorro. Do Senhor virá o meu socorro. Lance fora as atitudes que te mantêm no fundo do poço. Avalie, ore, busque em Deus. Deus, o que eu tenho feito que não me ajuda? O que eu tenho feito que não me ajuda? Pare. Deus trará discernimento. Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa sair dessa situação? Deus te dará sabedoria. E a terceira lição, terceira reflexão é: permita o agir sobrenatural para sair de onde você está. Permita o agir sobrenatural para sair de onde você está. Sabe por que ainda nós estamos nessa crise? Porque há pessoas que acreditam que se nós permanecêssemos mais 2, 3, 4 meses, todos isolados, todos na sua casa, sem ninguém sair, só para ir lá comprar uma comida e voltar, isso seria a solução. Há pessoas que acreditam que nós deveríamos liberar já. E todo mundo sai. E isso seria a solução. Há pessoas que acham que deve fazer outra coisa. Todo mundo tem uma saída humana para essa situação. Mas se nós perguntarmos a essas pessoas, você garante que se fizer o que você pensa, nós sairemos dessa situação? Você garante que se nós ficarmos 4 meses, 5 meses, 6 meses, fechado, o primeiro dia que nós saímos, nós estaremos na normalidade, todo mundo bem, saúde, economia 100%? Não garante. Se você perguntar a outro, você garante que se nós voltarmos amanhã, volta a funcionar tudo? Volta a funcionar escola, indústria, comércio, tudo? E amanhã nós começar, você garante que saúde e economia estarão bem? Não garante. Não garante. São todos palpites humanos. Alguém já deu palpite lá atrás, que em abril seriam 2 milhões de mortes. O que não aconteceu. São todas ideias humanas, nenhuma delas é a saída eficaz. Por isso que eu te digo o seguinte: permita o agir sobrenatural. Permita o agir de Deus para que Ele mostre o impossível acontecer. Ele mostre o impossível. Pastor, o quê? Eu disse que é o sobrenatural. Eu também não tenho a saída como você não tem a saída. Soberbo é aquele que diz que tem a saída, porque ele não é capaz de garantir. A saída que nós temos, ela está aqui, ó, na palavra de Deus. Aquele que diz que é fiel em manter a aliança conosco, esse tem a saída. Sabe as pedras? Quando aqui em Lamentações diz assim, pedras são lançadas sobre mim. Sabe o que Deus faz? Utiliza essas pedras para que você suba e saia do poço. A água foi lançada e tentaram me afogar. Pois é. Deus vai fazer com que essa água, ela vá subindo e você vai emergindo. Você vai subindo, como se a água fosse, e você aqui, e você vai boiando ali, descansando, e a água vai te levando para fora. Deus fará o sobrenatural para que eu saia dessa condição de fundo de poço. Essa condição difícil
em que alguns estão. O que falta é nós crermos e rompermos com os limites das paredes que estão ao nosso redor. Nós precisamos romper com os limites e deixar que o sobrenatural, ele aconteça em nossas vidas. Crer que Deus não perde o controle. Crer que Deus sabe o que faz. É difícil, mas sempre nós soubemos que seria difícil. Mas sempre nós soubemos, acima de tudo, que o impossível já havia sido vencido, conquistado. O impossível foi conquistado na cruz. O Senhor já venceu na cruz. Aquilo que não podíamos, porque Adão desobedeceu e a morte entrou e fomos condenados, o Senhor já pagou o alto preço. E assim Ele fará. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis, porque um vírus, ele pode, até mesmo esse ou outro, e essa não é a primeira vez, há epidemias que já aconteceram no mundo, e há pandemias que já aconteceram no mundo, e inclusive piores, mais graves, na questão de quantidade de pessoas mortas. Uma pessoa, a Bíblia diz assim, vale mais do que um mundo. Uma pessoa. Salvação de uma pessoa vale mais do que o mundo. É assim que Deus vê. Deus não conta até quanto que vai ser grave. Uma pessoa, ela é importante. Deus o chama pelo nome. Deus o chama pelo nome. E aí, como é possível? Pastor, como é possível nós jogarmos fora as atitudes que não estão contribuindo? É hora de aprender, é hora de reflexão. Como é possível nós nos voltarmos para a saída e olharmos como o que precisamos ver? Como é possível buscar o agir sobrenatural? O próprio texto diz, se você voltar um pouco, no verso 22, esta é a palavra com que você deve orar. Eu desafio você a orar a palavra, a Bíblia. Não precisa inventar. Ora a Bíblia, declara, melhor declarar a palavra de Deus do que a minha palavra e a sua palavra. E o verso 22 diz assim, as misericórdias, aí no capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esta é a sua oração. Senhor, eu não serei consumido, não por mim. Eu posso estar na maior profundeza, mas a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumido. Então eu creio na tua palavra e eu não serei consumido. Ele fala, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Veja que os versículos que antecedem uma descrição de angústia, os versículos que antecedem trazem uma descrição do Deus bondoso a quem servimos, do Deus bondoso que estica a mão para que nós saiamos de uma situação difícil. Verso 23 diz, renovam-me cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe a sua oração amanhã cedo? Senhor, a tua palavra diz que a cada manhã a sua misericórdia se renova sobre mim. Senhor, eu não sei o que eu encontrarei, mas renova a tua misericórdia sobre mim. E eu sei que isso é possível, porque grande é a sua fidelidade. No meu caminhar de hoje, o Senhor, a tua mão de graça me sustentará. Verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor, a minha esperança está no Senhor. Sabe quem tirará de situações difíceis? A destra do Senhor. A mão do Senhor nos tirará dessa situação. Um simples sopro, um simples pensar pode destruir toda a humanidade. Mas um simples sopro, um simples pensar, uma palavra declarada de Deus, transforma toda a humanidade. Bom, verso 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para todos, para os que esperam no Senhor. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. A bondade dele é derramada de uma maneira abundante. Senhor,
traz a sua bondade sobre mim. Irmãos, quanta coisa! Nós oramos essa palavra e essa palavra penetra no nosso coração. E isso nos leva a enfrentarmos as adversidades com força, uma força que não vem de nós, uma força que vem do Senhor. E o verso 26, bom é aguardar a salvação no silêncio, é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe, é tempo de nós aguardarmos no Senhor e ouvirmos a voz do Senhor. Eu vejo nesses dias as pessoas vivemos numa época em que as pessoas falam muito, mas as pessoas ouvem pouco. Eu há bastante tempo eu digo algo assim para os outros: Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. É porque Ele deseja que a gente ouça mais e fale menos. Se Ele quisesse que falasse mais, Ele tinha feito 2 bocas e uma orelha só. Ele fez com 2 orelhas. É para que nós ouçamos melhor a voz dEle. Nós possamos aguardar em silêncio. Sabe por quê? Porque o silêncio daquele que crê em Jesus Cristo é o reflexo da confiança de que Ele é bom e que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Saber que o Senhor é bom, saber que o Senhor é misericordioso, e o Senhor traz aquela paz que excede toda a compreensão humana. Isso me faz aquietar a alma, porque as misericórdias dele se renovam a toda manhã. E eu sei que o meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor. E eu quero orar com você. Eu quero clamar com você, abençoar a sua vida e crer que Deus continuará fazendo em nossas vidas. E junto com você, nós vamos abençoar essa nação, clamar que Deus derrame graça sobre essa nação, que Deus derrame graça sobre o mundo. E orar, coloque a sua situação em particular, coloque a sua situação nas mãos do Senhor e creia. No texto que nós vimos, há uma situação difícil, mas os versículos que antecedem, eles sinalizam a esperança. A adversidade, ela é momentânea. A vida em Deus é a eternidade nele. Vamos orar. Senhor, nós queremos clamar nessa hora e nós cremos que há sim lutas no nosso caminhar. A tua palavra diz que isso há. Mas a tua palavra nos diz, como nós lemos, que a tua misericórdia dura para sempre. A tua misericórdia, Senhor, é grande, são as causas de nós não sermos consumidos. É isso que diz a tua palavra. A tua palavra diz que as tuas misericórdias não têm fim. A tua palavra diz que as tuas misericórdias renovam a cada manhã, e que grande é a tua fidelidade. Senhor, nós clamamos, vem com a tua misericórdia sobre nós, para que nós não sejamos consumidos. Pai, eu oro por cada um que ouve essa mensagem, aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa renovar o ânimo da alma abatida, Senhor. O espírito abatido, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz ânimo sobre as pessoas. Senhor, que haja esperança, e essa esperança em Ti. Senhor, Tu és a nossa porção. A tua bondade está sobre nós, Senhor. Nós esperamos, Senhor, e buscamos o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Senhor, arranca o medo. A tua palavra diz, aqui o texto diz: de mim te aproximaste no dia que te invoquei, disseste, não temas. Espírito Santo de Deus, sopra em cada vida, em cada casa, em cada lar, e que esta verdade, não temas, seja ouvida
de maneira sobrenatural. Que os nossos olhos sejam erguidos, Pai, para que nós possamos enxergar a Tua grandeza, enxergar a Tua beleza, enxergar o que o Senhor tem preparado para nós. Nós te louvamos, papai, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no domingo, nós estaremos juntos às 19 horas. Às 19 horas nós estaremos aqui. Convide pessoas, compartilhe esse link, essa palavra. Convide pessoas a nós estarmos juntos. As igrejas, elas podem estar com as portas fechadas, o prédio, o templo. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Faça da tua casa uma casa de oração. Esse é o chamado nesses dias que vem da parte de Deus. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Que a alegria do Senhor seja derramada de uma forma maravilhosa. E eu creio sim que a paz do Senhor invada a sua vida, ela entre no seu lar e ela seja transbordante. E que o teu espírito possa silenciar, porque a confiança está no Senhor. Shalom. Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.